Seção 4ª. Dos vencimentos e vantagens. Artigo 224. Os membros do Ministério Público da União receberão o vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei. Parágrafo 1º. Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo de advocacia, até o máximo de 15 anos, desde que não cumulativo com o tempo de serviço público. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Os vencimentos serão fixados com diferença não superior a 10% de uma para outra das classes de cada carreira. Parágrafo 4º. Os subprocuradores-gerais do Ministério Público da União terão os mesmos vencimentos e vantagens. Artigo 225. Os vencimentos do Procurador-Geral da República são os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos de 20%, não podendo exceder os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O acréscimo previsto neste artigo não se incorpora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral da República. Artigo 226. Vetado. Artigo 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens. Inciso 1º. Ajuda de custo em caso de: alínea A. Remoção de ofício, promoção ou nomeação que importem a alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até 3 meses de vencimentos. Alínea B. Serviço fora da sede de exercício, por período superior a 30 dias, em valor correspondente a 1/30 dos vencimentos, pelos dias em que perdurar o serviço, sem prejuízo da percepção de diárias. Inciso 2º. Diárias, por serviço eventual fora da sede, de valor mínimo equivalente a 1/30 dos vencimentos para atender às despesas de locomoção, alimentação e pousada. Inciso 3º. Transporte. Alínea A. Pessoal e dos dependentes, bem como de mobiliário, em caso de remoção, promoção ou nomeação, previstas na alínea do inciso 1º. Alínea B. Pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a serviço, fora da sede de exercício. Inciso 4º. Auxílio-doença, no valor de 1 mês de vencimento, quando ocorrer licença para tratamento de saúde por mais de 12 meses, ou invalidez declarada no curso deste prazo. Inciso 5º. Salário-família. Inciso 6º. Prolabore pela atividade de magistério, por hora-aula proferida em cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros da instituição. Inciso 7º. Assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, pensionistas e dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento e aplicação dos meios e dos cuidados essenciais à saúde. Inciso 8º. Auxílio moradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República. Inciso 9º. Gratificação natalina, correspondente a 1/12 da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias. Parágrafo 1º. A gratificação natalina. Parágrafo 2º. Em caso de exoneração antes do mês de dezembro,
A gratificação natalina será proporcional aos meses de exercício e calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração. Parágrafo 3º. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Parágrafo 4º. Em caso de nomeação, as vantagens previstas nos inciso 1º, alínea A, e inciso 3º, alínea A, são extensivas ao membro do Ministério Público da União sem vínculo estatutário imediatamente precedente, desde que seu último domicílio voluntário date de mais de 12 meses. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. A assistência médico-hospitalar de que trata o inciso 7º será proporcionada pela União, de preferência através de seus serviços, de acordo com normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da assistência devida pela Previdência Social. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. A família do membro do Ministério Público da União que falecer no prazo de 1 ano a partir de remoção de ofício, promoção ou nomeação de que tenha resultado mudança de domicílio legal serão devidos à ajuda de custo e o transporte para a localidade de origem, no prazo de 1 ano, contado do óbito. Artigo 228. Salvo por imposição legal, ou ordem judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento e a pensão devida aos membros do Ministério Público da União ou a seus beneficiários. Parágrafo 1º. Mediante autorização do devedor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro. Parágrafo 2º. As reposições e indenizações em favor do erário serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedente a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores atualizados. Artigo 229. O membro do Ministério Público da União que, estando em débito com o erário, for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. Não ocorrendo a quitação do débito no prazo estabelecido neste artigo, deverá ele ser inscrito em dívida ativa. Artigo 230. A remuneração, o provento e a pensão dos membros do Ministério Público da União e de seus beneficiários não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo em caso de dívida de alimentos, resultante de decisão judicial.